Capítulo 590. De manhã cedo, acima da névoa cinza. Klein conjurou papel e caneta enquanto deliberava sobre a declaração de adivinhação. Usar o transceptor de rádio é perigoso. Depois de verificar cuidadosamente a declaração 2 vezes, ele tirou o pêndulo espiritual sob a manga esquerda e começou a adivinhar. Durante esse processo, ele estava em alerta máximo e com um pouco de medo. Ele era como uma criança cobrindo os ouvidos enquanto acendia fogos de artifício. Se o resultado envolvesse o verdadeiro criador ou a demônia primordial, então ele encontraria o perigo simplesmente por adivinhá-lo. Se fosse qualquer outra pessoa, acabaria perdendo o controle ou morrendo. No entanto, Klein tinha a névoa cinza para protegê-lo e impedi-lo de ter um desfecho tão trágico. Portanto, era óbvio que qualquer coisa que acontecesse acima da névoa cinza era melhor do que cortejar a morte no mundo real. Ele estava com medo de que usá-la repetidamente permitiria que os deuses do mal se prendessem a ele e lhe fizessem uma visita pessoalmente. Ele rapidamente entrou no estado de cogitação e recitou silenciosamente a adivinhação. Depois de recitar 7 vezes, ele sabia a resposta sem abrir os olhos, já que estava perfeitamente bem sentado em seu assento e não sofria de nenhuma dor extrema. Quando Klein olhou para o topázio pendurado, descobriu que ele realmente estava girando no sentido anti-horário. Ufa! Klein deu um suspiro de alívio e imediatamente retornou ao mundo real e começou a preparar um ritual para trazer o transceptor de rádio acima da névoa cinza para o mundo real. Depois de cerca de meia hora, ele finalmente ouviu o transceptor de rádio produzir seu clique-claque. Um pedaço ilusório de papel branco foi cuspido com linhas de palavras de Loen escritas nele. Estou aqui. Grande mestre, é você? Porque parece que curioso. Klein de repente se lembrou dos emoticons de sua vida anterior. Era uma alpaca adorável que esticava o pescoço. Ele deu 2 passos à frente e respondeu concisamente de maneira reservada. Em meio a cliques, mais papel ilusório foi ejetado. Seu servo leal e humilde, a Rhodes, ao seu serviço. Klein escondeu seu desconforto no fundo do coração e perguntou: a Rhodes, diga-me. Onde está Roy King, da Escola de Pensamento da Vida? Pela descrição do gordinho boticário, ele sabia que a organização se desenvolveu a partir de um sistema de mestre e aprendiz. Ele inferiu que eles compreenderam os 2 caminhos Beyonder do monstro e do boticário. Isso correspondia às características da escola de pensamento da vida. Enquanto isso, Klein preparou o caso de Roy King, com a intenção de confiar em si mesmo e não nos outros. Os sons de batidas intensificaram-se quando a Rhodes produziu um retrato com o transceptor de rádio. Não era outro senão Roy King, com o cabelo bem penteado para trás e usando óculos de armação. É ele. Uma linha de Loen apareceu atrás do retrato. Klein assentiu. Sim. A Rhodes fez com que o som das batidas do transceptor de rádio ficasse anormalmente forte. Grande mestre, a pessoa que você deseja encontrar está presa no gabinete do governador-geral da cidade da Generosidade, Baian. Trancado no gabinete do governador-geral, Klein franziu a testa ligeiramente e não teve pressa em continuar perguntando. Ele disse com confiança e franqueza: tudo bem, de acordo com suas regras, é a sua vez de perguntar. Tap, tap, tap. A Rhodes usou o transceptor de rádio para produzir um rosto sorridente e uma linha de texto. Eu já perguntei e você já respondeu. Quando isso aconteceu? Klein ficou surpreso antes de olhar o conteúdo antes do pedaço de papel ilusório. Ele viu a pergunta anterior: é ele? Isso conta? Isso realmente conta? Naquele instante, Klein finalmente entendeu quanta liberdade a Rhodes tinha em relação às suas regras. Contra qualquer pessoa comum,
Poderia ser tão rigoroso e vil quanto quisesse. Precisava até de espectadores, mas quando se tratava de Klein, essas regras foram ignoradas e ele facilitou descaradamente as coisas. Como esse cara adotou tal personalidade? Klein considerou por 2 segundos antes de fazer outra pergunta. Rhodes, você conhece o livro As Viagens de Groselli? Rhodes ficou em silêncio por 2 segundos antes de controlar o transceptor de rádio. Ejetou mais papel ilusório. Grande mestre, sua pergunta é fácil demais para mim. Tudo o que eu precisava fazer era responder, sim, para concluir a pergunta. Modifiquei um pouco a pergunta, mudando-a para, diga-me o que você sabe sobre as viagens de Groselli. Este é um livro muito mágico. Muitos de seus proprietários desapareceram. Não sei dizer quem é seu criador, mas tenho certeza de que apareceu pela primeira vez entre os dragões, após o desaparecimento da Cidade dos Milagres, Live-Seed. Apareceu depois da Cidade dos Milagres, Live-Seed, que foi conjurada pelo dragão da imaginação, Ankevelt? Talvez eu possa recomendar isso à senhorita Justiça. Ela pode estar interessada. Se ela realmente quiser comprá-lo, como intermediário, posso estudá-lo com antecedência acima da névoa cinza. Se algo ruim acontecer com o estudo, resultando na destruição total do livro, posso dizer a ela que o vendedor voltou atrás em sua palavra e foi feito o reembolso. Pensando nisso, ser um intermediário é realmente promissor. Os pensamentos de Klein dispararam quando ele disse ao transceptor de rádio: é a sua vez. Eu quero saber que tipo de pergunta estranha você pode fazer. Klein pensou silenciosamente. Rhodes não parou ao produzir uma frase. Grande mestre, já perguntei e você já respondeu. Quando isso aconteceu, Klein olhou confuso e divertido para as primeiras páginas do papel ilusório antes de finalmente ver a suposta pergunta no início. Grande mestre, é você? Devo dizer que esse espelho mágico chamado Rhodes realmente não demonstra vergonha quando tenta me agradar. No entanto, esse formato de pergunta emparelhada realmente satisfaz um toque. É como o operador End quando eu mesmo estudava linguagens de programação. Klein pigarreou e continuou perguntando, por que Roy King foi preso no gabinete do governador-geral? O transceptor de rádio produziu seu clique e ejetou papel ilusório. Desde o desaparecimento da serpente de mercúrio da escola de pensamento da vida, a organização fraturou-se e encontrou muitos perigos. Alguns até morreram nas mãos da escola de pensamento rosa. A escola de pensamento da vida desenvolveu-se de maneira secreta com o formato de mestre e aprendiz, mas eles têm um conselho de anciãos entre os escalões superiores. Eles harmonizaram os conflitos entre as diferentes facções internas. Desde a quinta época, o Conselho dos Anciões mudou para um nome mais moderno conhecido como Conselho do Destino. Existem 7 conselheiros, e a Serpente de Mercúrio é o presidente. O professor de Roy King é um dos conselheiros do destino e teve problemas após o desaparecimento da Serpente de Mercúrio. E antes disso, ele entregou um importante artefato selado da Escola de Pensamento da Vida para Roy King. Esta é a razão pela qual Roy King foi secretamente capturado pelos militares de Loen. O desaparecimento da Serpente de Mercúrio? Klein instantaneamente fez a conexão com o Willowception, que estava escondido em Backlund, bem como com a outra serpente de Mercúrio que o perseguia sem nunca mostrar o rosto. Klein suspeitou que a outra serpente de Mercúrio fosse o Anjo do Destino, Ouroboros. A serpente de Mercúrio da Escola de Pensamento da Vida definitivamente não é quem está procurando por Willowception, já que ele teve muitas oportunidades de entrar em contato com sua organização e não desapareceu. Talvez seja o Willowception ou uma terceira serpente. Isso não pode ser determinado. Klein assentiu gentilmente e disse ao transceptor de rádio,
Pergunte. Tenho certeza de que você não me fez nenhuma outra pergunta. Hehe, vamos ver o que você vai perguntar. Devo dizer que as pessoas têm um pouco de masoquismo. Outras têm medo das perguntas do Rhodes, mas ele já dispensou 2 perguntas para mim. Agora, eu gostaria que ele me fizesse uma pergunta formalmente. Klein esperou com grande interesse. Tap, 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 tap. Os sons do transceptor de rádio de repente tornaram-se um tanto solenes à medida que o ilusório pedaço de papel era ejetado com dificuldade crescente. Bem, grande mestre, o que devo fazer para ser um servo melhor, leal e humilde? Eu o subestimei. Klein conteve sua expressão exasperada enquanto respondia com uma voz profunda: apenas mantenha seu estado atual. Tudo bem. Os sons de batidas ficaram mais leves novamente, a aura está prestes a se dispersar. Seu servo leal e humilde, Rhodes, espera estar ao seu serviço. Por fim, Rhodes adicionou o desenho de uma mão acenado. É realmente talentoso. Isso mesmo, não é difícil para um espelho mágico tão sábio saber essas coisas. Klein observou enquanto o transceptor de rádio ficava em silêncio. Ele deu alguns passos e sentou-se na beira da cama, pensando no assunto relacionado a Roy King. Ele não tinha intenção de se infiltrar no gabinete do governador-geral de Baian e resgatar Roy King sob a forte segurança militar. Isso porque não conhecia o homem e nem o tinha visto antes. A única conexão que eles tinham era através do boticário gordinho. No porão da Igreja das Tempestades definitivamente há muitos Beyonders. Mas o que isso tem a ver comigo? Klein riu enquanto balançava a cabeça. Nas informações que Rhodes lhe forneceu, Klein percebeu que o item místico que o Almirante do Sangue Senor possuía, que o tornava suficientemente sortudo, vinha da escola de pensamento da vida. Havia uma grande probabilidade de que a facção que apoiava esse almirante pirata fosse a escola de pensamento rosa. Eles estavam se aproveitando do desaparecimento da Serpente de Mercúrio para que pudessem matar membros da escola de pensamento da vida. Isso também me lembra que preciso ter mais cuidado do que antes ao lidar com almirantes piratas. A contra-almirante da Peste Tracy chamou a demônia imperecível Catarina Pelle sem qualquer aviso prévio. Os outros almirantes piratas não existiriam sem os seus apoiadores. Eles geralmente representam uma facção, uma organização. O Almirante do Sangue é apoiado pela Escola de Pensamento Rosa, enquanto a Almirante das Estrelas é apoiada pela Ordem Ascética de Moisés, bem como pelo nosso clube de tarô. O patrocinador do Almirante Infernal é provavelmente o Episcopado Luminoso e o Rei dos 5 Mares. Quanto à contra-almirante Iceberg, ela provavelmente é apoiada pela Igreja do Deus do Conhecimento e da Sabedoria. Os apoiadores do contra-almirante do Mar Profundo e do contra-almirante do Crepúsculo são atualmente desconhecidos, mas é definitivamente impossível que eles tenham confiado apenas em si mesmos para reinar supremos sobre os mares por tantos anos. Agora, pensando bem, qual facção estava apoiando o contra-almirante Furacão Quilangos? Aquela que lhe deu a fome rastejante, ou a organização indescritível que o instigou a assassinar o Duque Negan? Sim, devo ter cuidado para não expor minha intenção de caçar almirantes piratas no futuro. Além disso, só posso fazer uma tentativa e me distanciar imediatamente se falhar. À medida que os pensamentos de Klein variavam, ele de repente pensou em algo. O origami de papel que foi dobrado pessoalmente pela Serpente de Mercúrio, o Willception, ainda estava com ele. Ponto.